Só um minutinho para todo mundo entrar e a gente já continua, viu, gente? Bom, gente, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre memória. Qual que é a função da memória no nosso PC, hein, galera? O que vocês me dizem? Compartilhar informações com o processador. Isso, a memória ela faz o compartilhamento de informações, né? Ela envia e recebe informações para o processador. O que mais? Armazena conteúdo, armazena coisas temporariamente. Exatamente. E muito importante a gente frisar essa palavra aí, temporariamente, gente. A memória, ela armazena temporariamente os arquivos, né? Ela é volátil. O que acontece? Se houver um pico de energia, se você desligar o computador, o que estava nela vai sumir, não vai mais existir, né? Por isso que a gente tem um HD, que é onde a gente salva os dados, né? A memória é só temporária. E ela realmente faz essa troca com o processador, né? O processador faz todos os cálculos, envia o que ele deu de resultado para a memória e fica ali enquanto você está utilizando aquele dado. A partir do momento que você para de utilizar, vai fechar e esse dado vai passar a não existir mais, essa informação. Vamos lá, a sequência aqui. Atenção a comprar é a gente sempre saber, né? O meu cliente mandou o computador, preciso comprar memória, e aí? É DDR1, DDR2, DDR3, né? A gente tem que saber, não é qualquer memória que serve em qualquer computador, em qualquer placa-mãe, né? A gente tem que ter uma atenção nisso. Os principais problemas que memória apresenta, que eu vejo muito no dia a dia, é o computador ficar reiniciando, né? Pode ser problema de memória. Às vezes o seu computador tem, por exemplo, 8 GB de memória, mas você entra no sistema, está constando que tem aí somente 4, então você pode ir lá e olhar que talvez você tenha 2 pentes de 4, um deles queimou, né? Não está funcionando. Então, isso aí são os principais problemas que a gente vê. O HD, acabei de falar agora, a gente guarda aí os dados de maneira permanente até que você exclua ou até que ele dê um defeito, viu, gente? Mas o HD ele é responsável por receber esses dados de maneira permanente. Esse HD a gente tem que ter atenção a comprar a questão do tamanho e a questão da rotação dele também, né? HDs convencionais, quanto maior a rotação que tiver, né? Quanto maior o RPM, rotações por minuto, maior tende a ser a velocidade de leitura dele. Os principais problemas que HD apresentam são o computador reiniciando também, pode ser problema de HD. Fica fazendo um barulhozinho ali, um tec, 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 pode ter certeza que o seu HD tá indo para o saco, já foi, né? Não vai ter conserto mais. Na realidade até tem, né? Tem locais especializados que vocês mandam, vocês consertam, mas o valor é tão absurdamente alto que não vale a pena. HD, de forma geral, estragou, é lixo. Dificilmente vai valer a pena recuperar. E dentro dessa linha de HD, a gente tem os SSD, né, pessoal? Qual que é a diferença de um HD e um SSD? Quem sabe dizer para mim? E o SSD não tem um disco e agulha. O SSD não tem disco nem agulha. O que mais? Outra pessoa ia falar algo aí. É mais rápido. O SSD é muito mais rápido, né? Falando de forma leiga, né, para a gente entender o básico, o SSD ele é extremamente mais rápido, né? Ele consegue fazer gravação e leitura de dados muito mais rápido.
Entrando em termos um pouquinho mais técnicos, ele não tem aí o disco e a agulha, né? A memória dele é uma memória flash, é parecida com pendrive, né? Tem aquela plaquinha ali que é onde ficam gravados os dados. E ele vai ter um desempenho muito maior. A gente está tendo também ultimamente HDs do tipo híbrido. O meu mesmo do meu notebook é híbrido, onde parte desse HD é convencional, né? Você tem ali o disco, você tem a agulha normal, velocidade um pouco mais lenta, e parte dele é SSD. Então, parte dele vai funcionar aí através da memória flash, vai conseguir ter um desempenho bem melhor. E esse desempenho é visível principalmente quando você vai abrir um programa, né? Ou quando você está iniciando o Windows, que é o momento que você precisa buscar muito dado no HD. O meu Windows, a partir do momento que eu pressiono o botão de ligar do meu notebook aqui, né? 3 segundos está na tela para mim funcionar ele normalmente. Então, assim, é muito, mas muito rápido mesmo, viu, gente? Placa de vídeo, no caso aqui uma placa de vídeo offboard, né? Ela é responsável por gerar vídeo, fazer a geração de vídeo. Não preciso te falar muito sobre isso, que vocês já falaram. E a gente tem outros, como placa de som, placa de rede. Todas são peças de hardware, né? Que vão no nosso computador. A gente falou um pouquinho de hardware, por que não falar um pouco sobre software também? Só relembrando algumas noções básicas, né? O software, que fala muito bem, eu peguei nessa página aqui, ó, significados.com.br. É uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Trazendo para algo aí um pouco mais fácil de entender, pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento do nosso computador. Então, todo programa é um software. O software, ao contrário do hardware, ele não é palpável, ele não é físico. Ele é toda essa parte não visível, essa parte lógica do nosso computador, tá? E aí eu pergunto para vocês, gente, qual que é o principal software de um computador? Quem sabe me responder? O chipset? Exatamente. O software da BIOS, na realidade, né? Que está diretamente conectado ao chipset. O chipset em si, ele é hardware. A BIOS em si, a gente tem ela como hardware. Porém, eu tenho ali o software da BIOS, né? Que ele é responsável pelo controle do funcionamento básico do nosso computador. Né? Ele que faz a verificação se está tudo ok e libera o funcionamento para o sistema operacional iniciar. Você pode ver que antes de subir o sistema operacional, o punhado de verificação aparece na tela, é o software da BIOS verificando tudo, tentando entender se está tudo ok. Só depois disso é que ela libera o boot, é que ela libera a inicialização aí de sistema, né? O software da BIOS nada mais é que o sistema básico de entrada e saída, viu, gente? Deixa eu ver se tem algo aqui mais de extrema importância. Opções não preciso, porque vocês já sabem. Vocês já viram um pouco de BIOS com o Claudiano, não viram? Não viram? Não. Não? Ela ainda não passou para vocês sobre BIOS, não? Ainda estaremos vendo isso aí no decorrer do curso. Falando de software, agora vamos falar um pouquinho de sistema operacional. A gente tem aí 3 principais hoje no mercado, que é o Windows, da Microsoft Corporation, empresa bem pobrezinha essa Microsoft, né, pessoal? Temos o Linux, que foi um sistema operacional, ele é gratuito, né, ele é de código aberto, foi criado pelo Linus Torvalds, que ele era um estudante na época, se não me engano, finlandês. Ele pegou um sistema que já existia pronto, o Unix, e em cima dele criou aí o Linux, né? E temos também o Mac OS, que é um sistema fechado, ele é um sistema exclusivo de computadores da Apple. E aí eu pergunto para vocês, qual desses 3 sistemas operacionais é o melhor? Depende. Perfeita a sua resposta. É a que eu daria com certeza. Depende de quê e por quê. O Linux é mais para quem mexe com como que configurações de rede, configurações de rede, algo do tipo. O Windows é mais para pessoa casual e o iMac é só para quem tem dinheiro. Justamente, só para quem tem dinheiro. O básico do Mac, né? Do Mac é você ter realmente dinheiro, senão você não consegue.
Mas eu ainda colocaria alguns detalhes a mais aí, viu, pessoal? Eu diria o seguinte, o Linux, ele é um sistema fácil de usar, ele não é difícil. A gente que não tem essa cultura de estar utilizando, ele é o sistema aí de mais fácil acesso financeiro. Primeiro, ele é gratuito, né? Você não precisa de estar pagando para utilizar. Segundo, basicamente qualquer computador vai conseguir tocar alguma versão do Linux, porque ele exige muito pouco de hardware. Na realidade, ele não exige quase nada de hardware, tá? Então, assim, ele é um sistema que eu acho que até no Brasil mesmo, que a população é de mais baixa renda, né, deveria ser revisto com carinho. Eu acredito que daria para utilizar assim, bacana. O Windows é um sistema muito fácil de mexer, até porque a nossa cultura no Brasil aqui é utilizar o Windows. Então, provavelmente eu aprendi a mexer em computador no Windows, vocês aprenderam a mexer no Windows, então acaba se tornando aí de mais fácil aprendizagem. Porém, já é um sistema pago, né? Tem a forma de craquear, sim, que a gente faz, mas falando de maneira básica, ele é um sistema pago, né? E hoje as versões mais novas dele, você precisa também de um computador melhor, você vai gastar mais com hardware. Apple, aí já é aquela questão, né? Os Maczinhos aí é para quem realmente tem dinheiro, é um custo muito alto. Eles têm desempenhos muito legais, sim, têm bons desempenhos, mas eles já são mais fechados em relação a programas, tem uma quantidade limitada de programa, a loja de softwares, na minha opinião, não é uma loja legal, não tem muita coisa disponível, sem falar que a maioria é paga e é caro pra caramba. Então, assim, ele é um computador que está fora da realidade do brasileiro de forma geral, né? Claro que não são todos, mas ele está fora da realidade. Então, assim, são três sistemas totalmente distintos, cada um tem o seu ponto positivo ou negativo. Eu, atualmente, não abro mão do Windows, mas, se for necessário, também eu consigo mandar bem no Linux, não tenho problema com isso não, tá? Agora eu vou passar um vídeo para vocês, eu vi que a Claudiane já viu com vocês aí um pouco sobre eletricidade estática, né? Porém, é algo extremamente sério que eu acho muito bacana a gente falar um pouquinho mais. E tem um vídeo de um professor aqui que o cara é especialista, ele é muito fera, o Laércio Vasconcelos. Vou passar esse videozinho para vocês, é pequeno, tá? 10 minutos o vídeo, depois disso a gente encerra a aula. Vou estar iniciando aqui, pessoal. Oi, pessoal, vamos falar sobre um assunto que eu já chamo atenção há vários anos, que é a eletricidade estática. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém dá bola, né? Então, a eletricidade estática são excessos, é um excesso ou falta de elétrons no seu corpo, que acontece porque você se levantou de uma cadeira, você tirou um casaco. Vai no YouTube e escreve lá ESD, essa sigla, que quer dizer descarga eletrostática. Lá vocês vão ver várias experiências com eletricidade estática, inclusive medindo. Eles colocaram lá um voltímetro para medir qual é a voltagem estática que aparece em objetos em determinadas ações. Por exemplo, tirou um casaco, você fica carregado com 3.000 volts. Aí aparece lá um pouquinho marcando 3.000 volts. Quando você está carregado e encosta nos circuitos de uma placa-mãe, por exemplo, você estraga essa placa. Estraga, bom, às vezes estraga instantaneamente. Isso se chama falha catastrófica. Né? Então, você tem uma placa novinha, botou um mãozão lá, estragou. E pior ainda é a chamada falha latente. Você está carregado com uma carga que é não muito grande, não muito pequena, você encosta lá no chip e esse chip fica parcialmente danificado. Ele pode passar a apresentar um funcionamento errático. Aí depois o pessoal bota a culpa do Windows, né? Nem tudo é culpa do Windows, tá? A falha pode ser por culpa do vendedor que botou a mão na placa, ou do técnico que montou e botou a mão na placa, ou você que foi mexer no computador lá dentro e botou a mão na placa. E essa falha latente, ela pode passar a ser uma falha definitiva, depois de um tempo, depois de umas semanas ou depois de alguns meses. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, se possível, você vai usar uma pulseira antiestática, como essa aqui.
para manusear os componentes. Então, a pulseira ela tem aqui uma presilha, né, um enguioche, que você liga no fio e você liga no terra, ou pode ser um corpo metálico. Então, o seu excesso de carga vai passar para esse corpo metálico, de preferência por terra. Essa pulseira, ela tem velcro, né? Pronto. Se você jogar no Google, no Boa Dica, você vai encontrar pulseira antiestática vendida em vários lugares. É relativamente fácil encontrar essa pulseira. Agora, além disso, você também deve evitar colocar as mãos em contato com os circuitos. Então, qual é a maneira? Essa aqui é uma placa estragada, que eu peguei como cobaia para fazer essa demonstração. Qual é a maneira correta de segurar uma placa? Segure as placas sempre pelas portas laterais. Você pode segurar, por exemplo, aqui por esses conectores traseiros, ou pode eventualmente segurar aqui pelo dissipador de calor da ponte norte, lugar mais ou menos livre para você pegar. O que você não deve fazer é isso aqui. Você está colocando na mão nos circuitos. Então, a carga que tiver em você vai passar para a placa e vai eventualmente danificar. Isso vale para outras placas, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de expansão qualquer. Qual a maneira correta de segurar uma placa dessa? Segure sempre pelas bordas laterais. Então, você pode pegar uma placa assim, ou pode pegar ela assim, ou pode pegar assim, desse jeito. Assim não! Assim você está colocando o dedo aqui no conector e passando as suas cargas para os circuitos, né? Vai danificar os chips. Então, sempre segurar pelas bordas, não encostar aqui no meio. Claro, essa aqui também é uma placa estragada. Memória, pior ainda. O pessoal vai lá, segura a memória. Só memória aqui, ó, memória de 8 gigas. Claro que não é gigas, né? A gente usa essa palavra no singular, mas eu estou falando de outro assunto. Eletricidade estática. Você tem que segurar uma memória. A memória é muito sensível, né? Você tem que segurar ela assim pelas bordas. Quando você vai encaixar, você segura assim pelas bordas. Não coloque a mão desse jeito, não coloque a mão assim, não coloque a mão assim. Tudo isso aqui é errado. A maneira certa de segurar uma memória é essa aqui. Vamos ver aqui. Disco rígido. Ele é rígido, mas mesmo assim é frágil em relação à eletricidade estática. O ponto crítico é isso aqui, a placa de controle do disco rígido. Você nunca deve fazer isso aqui. Agora eu não me lembro se esse disco aqui está bom ou ruim. Bom, não, estava, né? Se ele estava bom, agora ele não está mais. Então, olha aqui, você tem que segurar, não desse jeito. Evite colocar a mão aqui. Segure pela carcaça metálica. Sempre dessa forma. Então, esse é o jeito seguro de segurar o disco rígido. E cuidado para não deixar ele cair, né? Então, você não vai fazer assim, que se escorregar da sua mão, você vai perder o disco rígido. Vai cair no chão, vai estragar. Então, segure desse jeito. Assim, pelo menos se ele escorregar, ele já está na sua mão, não vai sofrer. E o processador? Coitado. Eu não consegui arrumar nenhum processador defeituoso, sabe? Esse processador aqui tá bom? Assim. Então, eu vou simular uma forma errada. A forma errada seria tocar nos contatos, assim. Eu não vou tocar porque eu não quero estragar ele, tá? Se você segurar assim, tá errado. Você tem que segurar o processador sempre pelas bordas laterais. Dessa forma aqui. Então, quantos e quantos circuitos são estragados diariamente que as pessoas não tomam esses cuidados, né? E é interessante a gente ver as desculpas que as pessoas dão. O camarada fala assim, eu sei que tem eletricidade estática, mas aqui no Rio de Janeiro é muito úmido, então não tem, as cargas não se acumulam, ele descarrega rápido. Na verdade, a carga eletrostática ela tem um pouco a ver com a umidade. Quando o clima é muito seco, as voltagens são mais altas. As tensões eletrostáticas são mais altas. Brasília, por exemplo, você vai segurar na maçaneta de um carro, você leva um choque. Você vai, às vezes, segurar na maçaneta de uma porta, vai abrir uma porta e leva um choque ali. Você está no chão com um piso de madeira ou de plástico, algum material isolante, você só de andar, caminhar pela sala, você fica carregado. Então, quando você segura na maçaneta,
leva a descarga. Então, essa descarga, você só sente o choque quando você está na faixa de 3.000 volts. Se você estiver carregado com 500 volts, você não sente o choque. É uma descarga muito baixa. Não chega a entrar no chamado limiar de dor. Mas o limiar de dor para o transistor é da ordem de 100 volts. Então, segurou, não sentiu nada, mas o transistor sentiu. O transistor tão pequenininho, né? São milhares de transistores microscópicos, da ordem de milionésimos de milímetro. Então, eles eventualmente se danificam com a sua descarga eletrostática. Eu já vi pessoas falarem assim, na verdade, eu sei que tem essa história de eletricidade estática, mas a questão é que esses chips aqui já me conhecem. Cara, eu não falo besteira, não ficar fazendo brincadeira com isso. Os chips já conhecem ele, por isso que eles não ligam para a descarga eletrostática do cara. A questão é a seguinte, é relaxamento mesmo. A pessoa sabe que tem mais... deixa eu falar, se estragar, estragou. Não é meu mesmo? Então, tome cuidado, tá? Bom, essa questão de eletricidade estática, que eu já comentei, está inserida numa categoria mais ampla. Se você está consertando um computador, e esse computador não é seu, é de um cliente, você deve ser cuidadoso. Então, eletricidade estática é uma coisa importante. Agora tem outras coisas importantes. Por exemplo, o gabinete. O gabinete é relativamente frágil, é isso? E o gabinete pertence ao cliente. Então, você deve tratar o gabinete do computador de forma correta. Você não deve, por exemplo, sentar em cima do gabinete. Mas se sentar em cima do gabinete, o cara pode pegar um gabinete velho e usar como banco. Não é isso que eu estou falando, não. Uma vez eu estava esperando o elevador e chegou um rapaz, tipo assim, como dizem os jovens, consertador de micro. Então ele chegou com o micro debaixo do braço, ele estava levando do laboratório para a loja no térreo. Então ele chegou com o computador debaixo do braço, colocou no chão e sentou em cima, enquanto ele esperava chegar o elevador. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, olha só, não é muito boa ideia você sentar em cima do computador, não, porque esses gabinetes são muito frágeis. Você sentando assim, o gabinete se deforma e pode soltar as placas, quebrar alguma coisa lá dentro. Rapaz, era jovem, tinha 20 e poucos anos. Aí ele chegou o elevador, aí ele olhou assim para mim, pegou o gabinete e falou assim, só que esse gabinete aqui, ele é forte. Aí entrou no elevador, colocou o gabinete no chão e sentou novamente no gabinete enquanto o elevador descia. Trate as coisas com cuidado, principalmente quando não são suas, são do cliente. Não estrague, não sente no gabinete. E, como um todo, né, trate bem as peças dos computadores que vocês estão consertando. Bom, gente, então isso aí foi do canal do Laércio Vasconcelos. Esse cara ele é espetacular, inteligente pra caramba. E o que ele traz pra gente é uma pura verdade. A gente vê muitos técnicos aí cuidando do que é do cliente de maneira extremamente indevida. Alguém aí já viu algum técnico fazendo alguma proeza dessa ou não? Eu não. Nem eu. Eu já vi esse tipo de proeza. Eu já vi sentar em cima, eu já vi carregar gabinete aberto, pressionando ali a parte de trás dela, aquela parte ali de alumínio mais fraca já. Então, assim, a gente vê algumas coisas bem intensas mesmo, sabe? Fazendo algumas coisas bem sem noção. Já vi técnico na minha frente, já vi em bancada de trabalho técnico pegando uma memória de maneira errada, pegando em placa de maneira errada para meter descarga. E assim, esse negócio de energia estática, gente, é sério, é bem sério mesmo. Os computadores, a maioria vai começar a apresentar mau funcionamento. Fica lento, não tem um desempenho bom. Você vai ver, recebeu alguma carga, danificou memória, danificou processador e, às vezes, até a própria placa-mãe. Então, é algo que a gente deve tomar cuidado, e muito cuidado mesmo. Então, gente, é isso. A aula de hoje foi aí um pequeno resumo, né? Uma pequena triagem do nosso conhecimento. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma pergunta, porque se tiverem, estou à disposição de vocês. Eu não, estou de boa.
Professor, Sim? então as memórias RAM depende do DDR, né? Tem DDR1 até o 4, Isso, que é a dependendo da geração, né? placa-mãe. A gente tem DDR1, DDR2, 3 e 4, né? Então, assim, se você tem um computador que ele está com memória DDR3, você, para substituir, vai ter que comprar outra DDR3. Não precisa ser do mesmo tamanho. Ah, estava com DDR3 de 2 GB, tem que ser 2 GB? Não, você pode arrumar de 4 GB no lugar, né? Mas tem que ser DDR3. Ah, sim, entendi. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, vou encerrar a aula. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode estar lançando ali para mim no grupo, que eu estou à disposição, tá? Antes disso, eu vou pedir o seguinte, todo mundo coloca aí no chat o nome completo novamente dessa segunda aula, tá? Na primeira vocês já colocaram, coloquem, por gentileza, aí nome completo. Vou deixar Não colocou na aberto... primeira, não? Não colocou na primeira, não? Então, coloca aí na segunda, que eu considero da segunda, tranquilo, Luiz? Aham. Coloquem aí, vou deixar aberto mais 1 minuto para vocês colocarem o nome aí no chat. Aí eu encerro a aula. Bom, acredito que todo mundo já colocou o nome aí, eu vou estar encerrando aqui a aula então. Pessoal, ótima noite para vocês, tudo de bom, tá? Até mais, boa noite. Até mais, ótima noite.